Cadê a mulherada da igreja? Posso ouvir um glória a Deus das irmãs? Vocês podem dizer aleluia! A palavra hoje é para a mulherada. E para os homens também, para saber, para ficar pianinho na hora de cuidar bem das mulheres. Coisa boa. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14. Mateus 8, 14. Coloquemos-nos em pé para fazer a leitura da palavra. Você que está no YouTube, eu olho para qual câmera? Qual câmera? Essa aqui? Deus abençoe sua vida. Sei que você está aí na praia tomando chuva, que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus te abençoe aí. Você não veio, você está perdendo, está tão gostoso aqui, mas está gostoso aí também tomando chuva, né? Compartilhe o link, passa o link para frente. Vamos compartilhar. Mateus capítulo 8, versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Amém. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram mais esta manhã. Meu coração se alegra na Tua presença. Obrigado pela vida desses irmãos tão preciosos, que nos acompanham em casa, que nos acompanham aqui. Senhor, que o Teu nome seja exaltado. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Eu sei que o assunto é um pouco complexo, por isso eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que foi limitado por causa do pecado. Que a gente, ó Deus, possa entender a profundidade da Tua verdade nesta manhã. Por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Pode se assentar, meu querido, minha querida. Muito bem. Mas, irmãos, nós estamos expondo o Evangelho de Mateus. Chegamos no capítulo 8. Primeiro, te dar uma visão panorâmica sobre o capítulo 8 de Mateus. Lembrando que Mateus quer mostrar que Jesus é o rei. Essa é a temática central. Jesus é o rei, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. E o capítulo 8, a intenção é mostrar que, de fato, Jesus tem a autoridade da parte de Deus para governar como Messias. Os 3 primeiros textos, as primeiras narrativas, mostram o poder de Jesus sobre as enfermidades, sobre as doenças. Ainda no capítulo 8, se você olhar na sequência, você vai ver o poder de Jesus sobre os fenômenos da natureza. Jesus, ele vai acalmar a tempestade, falaremos sobre isso daqui uns domingos. Jesus tem poder sobre os demônios. Então ele quer mostrar que Jesus tem poder sobre as enfermidades, que Jesus tem poder sobre os fenômenos da natureza, que Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem todo o poder. Ele quer mostrar o poder de Jesus. Mas também com um olhar mais minucioso. Vamos lembrar que Jesus cura um leproso. Lembra que nós falamos sobre o leproso na ceia? Jesus cura o servo, quer dizer, o escravo de um centurião, isto é, um não-judeu. E agora Jesus cura a sogra de Pedro. Qual é a conexão entre esses 3 fatos, entre esses 3 milagres? A principal conexão entre esses 3 fatos que Mateus registra propositalmente é que Jesus, ele tem um olhar para as pessoas marginalizadas. Quem é o leproso? Vamos lembrar do leproso? O leproso é aquele que vive à margem da sociedade, não pode morar perto do arraial, não pode abraçar seus filhos, não pode abraçar sua esposa, está condenado a viver à margem da sociedade. Quem é o centurião? É um não-judeu, é um soldado romano, que segundo um zelote deveria ser morto em nome de Deus. Quem é o escravo dele, o seu servo? Ninguém. E Jesus agora cura a sogra de Pedro. Quem são as sogras?
Por isso que dizem as más línguas que Pedro negou Jesus. Isso é pecado, não é isso não. E não tem nada a ver com a sogra. O ponto aqui é a questão do gênero. O fato de ser uma mulher. Jesus cura uma mulher. Quem é a mulher no contexto judaico? Quem é a mulher 2000 anos atrás? Se você quer entender como a mulher é vista nos tempos bíblicos, vá no Afeganistão agora. Que eles mantêm a mesma perspectiva de 2000 anos atrás no Oriente Médio. Então eu quero falar com vocês nesta manhã sobre a mulher na nova aliança e o ministério feminino. O texto é muito curto, né? São apenas 2 versículos. Eu quero que você perceba comigo aqui o que o autor Mateus quis causar de impacto para os leitores daquele contexto. Porque num olhar mais desatento, ele curou mais uma pessoa. Não, ele não curou mais uma pessoa. Ele curou uma mulher. Mas o que significa isso? Para isso a gente vai ter que fazer uma viagem no tempo. Vai ter que voltar 2000 anos atrás. E eu quero pensar com você nesta manhã sobre a mulher na nova aliança e o ministério feminino. E afirmar que o ministério feminino está na Bíblia e que nós podemos ordenar pastoras, que a gente pode fazer esse trabalho sim, porque Jesus vem para quebrar todos esses preconceitos. O relato aqui, além de mostrar que Jesus tem poder sobre a cura, vem mostrar também que a mulher vem para o palco da história, que Jesus restaura a dignidade da mulher, que a mulher é importante, que a mulher passa a ser vista. E eu quero pensar com você por que a mulher perdeu esse espaço e a proposta de Jesus em trazer a mulher de volta para o seu espaço à luz das Escrituras. A gente tem que fazer uma análise do contexto cultural da época, porque era um contexto em que a mulher vivia sob opressão, vivia sob ódio, sob desprezo. A mulher não era ninguém naquele contexto. A posição de uma mulher era inferior à dos homens em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A sociedade israelita, aquele povo, aquela sociedade, inclusive até hoje os muçulmanos mais radicais, né, os que pregam a Sharia, que é o estabelecimento da lei islâmica para governar uma nação, mantém aquela mentalidade extremamente patriarcal. Havia um ditado rabínico naquela época que dizia o seguinte, que você deveria agradecer a Deus por 2 razões. Primeira razão, por que você deveria agradecer a Deus? Por não ter nascido gentil. Graças a Deus nasci judeu. Graças a Deus não sou gentil. Graças a Deus não sou como esses que não fazem parte da aliança. Mas um rabino também dizia que nós devemos agradecer por não ter nascido mulher. Graças a Deus não nasci mulher. Alguns prefeririam naquela época queimar os livros a ensinar uma mulher. A mulher não era nada, nem mesmo digna de receber instrução. A mulher não era digna. Alguns rabinos eram tão radicais na compreensão que, inclusive, até hoje, dentro da cultura, alguns radicais islâmicos mantêm essa perspectiva dos judeus daquela época. Recentemente descobriram, em estudos, em um país islâmico, que a mulher tem alma. Oh, Jesus! E para muitos rabinos daquela época, a mulher deveria ser desprezada porque ela deu o fruto para Adão comer. A culpa é da mulher. A mulher que tu me deste. Alguns eram tão radicais que entendiam que a mulher só servia para uma coisa, para provocar tentação nos homens, para instigá-los à fornicação. Mulher estava lascada. Nascia mulher, estava condenada a viver à margem da sociedade. Então, em Mateus 8, apesar de parecer um relato simples, não é tão simples assim. Jesus quer chamar a atenção para a dignidade da mulher. A mulher vai ter muita influência no ministério de Jesus, vai ter um peso, vai ter destaque. Jesus vai trazer a mulher para o palco da sociedade. Jesus vai olhar para a mulher com outros olhos, um olhar de restaurar a sua dignidade. E aí a gente pensa assim, mas pastor, a Bíblia não fala que a mulher tem que aprender em silêncio? A gente vai falar sobre isso. Está escrito lá que a mulher tem que aprender em silêncio. Por isso que não se ordena pastoras em muitas igrejas.
que a mulher não tem espaço na sociedade da comunidade da igreja. Alguns pastores até hoje são tão radicais nessa questão de mulher ensinar, que sequer é dado a elas o privilégio de ensinar crianças. Tem um pastor famoso que muita gente escuta e gosta, que ele tem uma pregação muito dura, que na igreja dele mulher não ensina, porque ele leva à risca 1 Timóteo. E aí, mulheres? Vocês estão lascadas, hein? Se olhar o contexto daquela época. Mas aí assim, então quer dizer que tudo que está escrito ali na Bíblia a gente tem que levar ao pé da letra? Coloca para nós, Colossenses capítulo 3, versículo 22. Já vamos começar aqui a argumentar. Colossenses 3, 22. Porque se tudo que está na Bíblia tem que ser levado ao pé da letra, sem considerar o contexto histórico, então olha o que Paulo fala. Servos, e outra versão diz escravos. Obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Então quer dizer que, com base no texto que eu acabei de ler, a Bíblia aprova que os crentes tenham escravos, sim ou não? A igreja aprova que a Bíblia está dizendo que você pode ter escravo, sim ou não? Vocês estão com dúvida? Então, Isaías, você pode ter escravo. Os irmãos estão com dúvida aqui. Não, a palavra servos ali é doulos. A palavra servo, por isso que é bom pregar. A palavra servos ali no grego é doulos, é escravo. Ele estava escrevendo para os escravos. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores. Quem era o senhor? O dono do escravo. Aqui na terra, não se preocupa, porque lá no céu você vai ter liberdade. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Quem é que está sendo vigiado? O escravo. Visando agradar somente pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Então Paulo está chancelando que nós temos autoridade para ter escravos na terra aqui e agora. Sim ou não, irmãos? Não. Paulo não está chancelando. Paulo é um vanguardista, como Jesus. O evangelho, quando ele chega, ele não muda uma cultura da noite para o dia. É processual. Sabe por que as mulheres podem votar hoje? Por causa do evangelho. O evangelho foi devidamente sendo pregado, foi trazendo a dignidade à tona. Paulo não está chancelando a escravidão, mas dentro de um contexto escravocrata, Paulo não tinha outra opção a dizer para os servos, para os escravos, obedeçam aos seus senhores. Mas como que Paulo vai quebrando aos poucos essa mentalidade? Coloca para nós Gálatas capítulo 3, versículo 28. Olha o que Paulo vai dizer, assim sendo, todos juntos, 1, 2, 3. Assim sendo... Paulo vai dando pitadas, vai trazendo luz, a verdade de Deus, mostrando que em Cristo já não há mais separação, a salvação é para todos, e mostrando que se a salvação é para todos, a salvação no seu sentido mais estrito é a restauração da imagem de Deus no homem. Se ocorre a restauração da imagem de Deus no homem ao que era antes da queda, portanto já não há mais espaço para preconceito, para opressão, para julgo, porque aqueles que de fato vivem o evangelho, que vivem a palavra de Deus, não se permitirão oprimir o seu próximo. E não importa a sua condição social, o seu gênero, a sua etnia, a sua nacionalidade, o evangelho vem para restaurar a dignidade do homem. Por isso a Bíblia deve ser lida à luz do seu contexto, observando que o propósito de Deus, quando Ele envia Cristo, é quebrar todos os contextos que colocam as pessoas sob julgo e opressão e ferem a imagem de Deus no homem, na mulher, em qualquer pessoa, em qualquer indivíduo.
Então, o mesmo princípio para interpretarmos Colossenses capítulo 3, versículo 22, é o mesmo princípio que a gente vai utilizar para interpretar os textos em que as mulheres são proibidas de ensinar, por causa do contexto histórico. Não como inspiração divina, Deus proibindo as pessoas de falar. Porque se a gente considera que é inspiração divina, sem considerar o contexto, que você pode ter escravos, então, irmãos, vamos ter todo mundo escravo. A Bíblia chancela isso. Mas a Bíblia não chancela isso. Jesus, Mateus, por acaso, mostra, não é por acaso que ele mostra, que Jesus vem para restaurar a dignidade do ser humano. Ele quer inserir o leproso na sociedade. Ele quer inserir o não-judeu e o escravo na sociedade. Ele quer inserir a mulher na sociedade. Ele quer restaurar todos que estão marginalizados, porque não pode haver separação mais. Não há mais separação entre judeu, grego, escravo. Não há, e temos que restaurar a dignidade de todo ser humano. Amém, irmãos? Vamos lá, eu não sei se o tempo vai permitir, mas eu quero avançar com vocês aqui. Então é claro que Paulo está tratando da salvação, salvação envolve a questão da restauração da imagem de Deus, e a restauração da imagem de Deus é o projeto antes da queda. E o que é o projeto antes da queda? Antes da queda não existia escravo. Antes da queda não existia opressão do homem sobre a mulher. Antes da queda não existia esse jugo. Antes da queda não existia nada disso. Quando a gente olha para Jesus e a relação de Jesus com as mulheres, a obra redentora de Jesus e o derramamento do Espírito Santo, a gente tem que ver a mulher na nova aliança à luz daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e interpretar esses textos bíblicos à luz desse projeto da restauração original. Homem e mulher diante de Deus desfrutam de igualdade para exercer o ministério. Eu quero pensar com você por quê. Já que a questão da opressão acontece pós-queda, quando o homem quebra a sua aliança com Deus, salvação é a restauração da imagem de Deus no homem e na mulher, o intuito é restaurar a perspectiva pré-queda, antes de nós cairmos. Antes da queda não tinha escravo. Antes da queda não existia distinção de gênero. Antes da queda não existia opressão, jugo. Então vamos entender o que a obra de Cristo fez em nós. Por que a gente, irmãos, pode dar espaço para a mulher? Por que Jesus traz a mulher para o palco? Primeiro, coloca para nós Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. O Senhor aparece... Não, Gênesis 1, 27. Assim Deus criou o ser humano. Interessante essa versão. Porque ser humano envolve ambos os gêneros, homem e mulher. Deus criou o ser humano, homem e mulher, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio, tenham domínio. Quantos? Esse verbo tenham, ele está no singular ou está no plural? Está no plural. Deus está falando para homem e para mulher antes da queda. A queda acontece em Gênesis 3. A queda acontece em Gênesis 3. Antes da queda, para homem e para mulher, Deus diz: tenham domínio, os dois, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Sujeitem-na. Sujeitem-na. Quem? Só o homem? Quantas pessoas tinha na terra quando Deus criou ali, irmãos? Naquele momento? Só dois homens? O que tinha lá? Um homem e uma? Ele diz: sujeitem-na. Vocês dois. Sujeitem-na. Governem, tenham domínio, os dois. Antes da queda. Antes da queda, esse era o padrão. Perceba que desde a criação, o homem e a mulher desfrutam da imagem de Deus, possuem o mesmo domínio sobre a criação, os dois possuem igualdade. Mas aí vem a queda, Gênesis capítulo 3, versículo 16b. Parte B do versículo. Ó. E a mulher, depois da queda, depois de Gênesis 1, vamos para capítulo 3. Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez.
Com dor você dará à luz filhos. Todos juntos, 1, 2, 3. O seu desejo pós-queda. Pré-queda, sujeitem-na. Tenham domínio. Pós-queda, agora você se sujeita ao seu marido. Vocês estão comigo até aqui, irmãos? Maravilha. Me acompanha. A gente pode afirmar que por causa da queda, da desobediência de ambos, é que a mulher teve que ser governada pelo homem. Mas na perspectiva pré-queda, a sujeição, ela vai ser mútua. E o apóstolo Paulo vai mostrar isso para nós. Jesus, ele afirma essa igualdade. Jesus tanto afirma essa igualdade, e é interessante que Jesus traz a mulher para o palco, e ele não aparece, quando ele vai se manifestar entre nós, ele não aparece assim, sou Jesus, vem salvar vocês. Ele não apareceu andando, igual aquele filme do Messias, né? Sai aparecendo, apareceu o Salvador. Coloca para nós Gálatas capítulo 4, versículo 4. Olha o que Paulo vai dizer. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Jesus, não é por acaso que o texto diz nascido de mulher. A intenção de Jesus é mostrar que a mulher tem importância na história. Ela faz parte do projeto de Deus de restauração, do projeto original pré-queda. Ele quer restaurar a mulher, a sua dignidade. Então Jesus afirma essa igualdade. E nos 4 evangelhos, irmãos, Jesus envolve as mulheres no seu ministério. Elas participam do reino de forma ativa. Inclusive, quem vai patrocinar para que eles possam ter liberdade financeira para fazer as viagens missionárias, pregar o evangelho de norte a sul, da região da Galileia ao norte até a região da Judéia no sul, são mulheres, e mulheres ricas, e mulheres, muitas delas que não são judias. Jesus podia falar, olha, não dá dinheiro não, você é mulher, porque é dia de homem. Vocês não são ninguém. Evangelho de Lucas coloca a mulher no centro. Jesus aparece curando e restaurando a dignidade das mulheres, e a gente pode observar isso. Ele transmite ensinamentos acerca das relações familiares, acerca da etnia, da economia, da vida social. Jesus cura a sogra de Pedro. Ao curar a sogra de Pedro, irmãos, no judaísmo não era recomendado que as mulheres servissem aos homens. Não era permitido, para que os homens não se acostumassem com a presença delas entre eles, e elas não se acostumassem a permanecer no meio deles. Mas Jesus, diz o texto, que Jesus vai ser servido por ela. Ela se levantou e passou a servi-lo. A mulher que sofria de hemorragia, 12 anos, diz que ela toca na orla de Jesus. Irmãos, a mulher naquela época que sofria de hemorragia, a condição dela era similar à do leproso. Ela não podia andar entre as pessoas, porque uma mulher que sofria de fluxo contínuo, ela era considerada impura, e onde ela tocasse era considerada impura, deveria ser queimado, deveria ter ritual de purificação. Aquela mulher corria risco de vida, ela poderia ser apedrejada, porque diz o texto, e está lá, quando você assiste o The Chosen, tem uma cena que mostra que Jesus está sendo pressionado por uma multidão, todo mundo tocando nele, e os discípulos tentando abrir caminho, e de repente aquela mulher começa a pensar, só se eu passar eu tocar na orla das vestes dele, se eu tocar na orla eu vou ser curada. E Jesus está lá, aquele povo apertando ele, e de repente ele fala assim, alguém me tocou. E os discípulos dizem, como, mestre, você diz, alguém me tocou? Todo mundo está tocando você, todo mundo está te pressionando. Ele fala, mas eu senti sair poder de mim. E ele pergunta no filme, ele sabe quem tocou. E ele fala, quem me tocou? Quem me tocou? Que é o texto, né? Quem me tocou? E ela, temendo pela sua vida, aquela mulher insegura com medo, que era uma viúva. Primeiro, meus, pensa.
A mulher aquela mulher, naquele contexto, ela não era viúva, ela toca Jesus. Primeiro mito que é quebrado, o mito da contaminação. Jesus não se torna impuro, Jesus purifica a mulher. Segunda coisa que acontece naquele contexto, aquela mulher não pode, aliás, mulher nenhuma naquela época podia se dirigir em público a quem quer que fosse. E se fosse se dirigir, olhando para o chão. Mas Jesus conversa com aquela mulher publicamente. Em público, nem mesmo com os maridos das mulheres podiam falar. Mas Jesus pergunta quem falou. E aquela mulher, temendo ser julgada pela sociedade, Jesus, pouco se lixando, seria julgado, e fala: fala, mulher, fala, porque aqui no meu ministério você tem voz. Fala, mulher, porque eu restauro a sua dignidade. Jesus restaura a dignidade daquela mulher. Ela não vai mais sofrer de hemorragia, ela não vai mais viver à margem da sociedade, ela vai viver entre as pessoas. Jesus cura a doença de uma mulher que está marginalizada. Quantas mulheres até hoje estão debaixo de opressão? Quantas mulheres que os pais mais antigos falavam: eu queria era um menino, e você nasceu. Quantas mulheres até hoje falam: fica quieto, porque você é mulher, você não sabe de nada. Quantas mulheres feridas emocionalmente entre nós hoje em dia. Quantas mulheres, irmãs, machucadas, rejeitadas, tratadas como menos que nada. Mas eu digo para você nessa manhã, mulher, Jesus te trouxe para o palco. Jesus quebra esse preconceito. A mulher cirofenícia não era judia, era ninguém. Jesus cura, liberta sua filha. Ela era a mulher, a viúva pobre. Quem que era a mulher? A viúva pobre. Era viúva. Viúva é a mesma coisa, vive à margem da sociedade. O que pode fazer essa mulher? Nada. Ela era pobre. A mulher que unge Jesus em Betânia. Aquela mulher não podia estar. Ela entra na casa, está cheio de fariseu, mas ela vai lá. Ela pega o cabelo dela e ela coloca os cabelos dela sobre os pés de Jesus. Puxa, um relato tão simples. Não é tão simples assim. Observa a cultura islâmica. Como é que as mulheres andam na cultura islâmica? Com a burca, ou com aquele lenço na cabeça. Quando vem um período quando ela se torna mocinha, né? São obrigados a usar aquilo na cabeça. Por quê? Sabe por quê, Giovana? Você sabe? Porque o cabelo passa a ser a intimidade da mulher. A intimidade da mulher só pode ser mostrada para o seu marido. E de repente aquela mulher, irmão Pedro, pega a intimidade dela na frente de um monte de fariseu e põe nos pés de Jesus. E Jesus não condena aquela mulher. Jesus acolhe aquela mulher. E, para não me alongar muito, um outro relato, no caso da morte de Jesus. Cadê os varões? Cadê os valentes? Está tudo trancado, com medo de morrer. Estão tudo lá trancafiado. Não, eles são os discípulos, vamos matar eles. Um bando de frouxo. Tomé, revoltado. Não posso mais sair na rua. Querem pegar a gente. Pedro, amargurado porque tinha negado Jesus, trancado. Todo mundo trancafiado, morrendo de medo. Os machões. Mas onde é que estão as mulheres? Elas estão lá, no túmulo, querendo embalsamar o corpo do mestre, sem medo de ser julgadas, porque Jesus não as julgou, as amou, as trouxe para o palco. E então é a elas que Jesus dá o privilégio de reconhecerem que Jesus Cristo está vivo, aleluia. Dizem as más línguas, é para a notícia correr mais rápido, né? Olha o preconceito com as mulheres.
Mas antes dele aparecer para os discípulos, ele vai falar lá, olha, vai lá, mulher. Maria fala, cadê o corpo do meu mestre? Ele diz Maria. E ela fala, Rabone, meu mestre está vivo. Jesus, irmãos, agora presta atenção. Presta atenção, Tiago. O que é pregar o evangelho se não proclamar que Jesus está vivo? Elas são as primeiras a anunciar que Jesus está vivo. Se as mulheres não podem pregar, por que Jesus, ao curar a mulher samaritana, fala, volta para a sua cidade e pregue? Se as mulheres não podem pregar, por que Jesus, depois de ressurreto, fala para as mulheres, anuncie, vai anunciar que eu estou vivo? Prega. O que é proclamar o evangelho, irmãos? É proclamar que Cristo morreu e ressuscitou. Jesus foi o que primeiro a botar a mulherada para pregar a boa notícia. Se as mulheres não podem pregar, então por que Jesus manda elas pregar em Samaria, manda pregar para os discípulos? Como você está entendendo a palavra? Ainda bem que eu não sou famoso, senão eu já estava sendo cancelado por um monte de presbiteriano, de batista. Ai, irmãos. Jesus põe fim à maldição da queda com a sua ressurreição. Jesus introduz as mulheres de novo no reino e traz a elas a bênção da igualdade. John Stott, quem já ouviu falar de John Stott aqui, levanta a mão. Respeitadíssimo, teólogo, anglicano, inglês, já falecido. Ele afirma o seguinte, a igualdade sexual estabelecida na criação, mas pervertida pela queda, foi recuperada pela redenção que está em Cristo Jesus. O que a redenção soluciona é a queda, e o que ela recupera e restabelece é a criação. Portanto, Jesus restaura a imagem de Deus e torna todos, inclusive as mulheres, participantes de sua graça. Amém, irmãs? Vocês podem dar glória a Deus, irmãs? E os homens ficam pianinho. Terceiro argumento, em que Deus não faz distinção de homens e mulheres. Deus derrama o seu Espírito sobre toda a carne. Quer ver? Vamos lá? Vamos prestar atenção no texto? A distribuição do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo e a distribuição dos dons atestam essa igualdade. Coloca para nós, João. Joel capítulo 2, versículo 28. Joel 2, 28. E acontecerá depois disso, que derramarei meu Espírito sobre todos os homens, do gênero masculino. Sobre todo quem, irmãos? Os filhos e as de vocês, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Por isso que as mulheres são muito pentecostal. O texto é claro, o Espírito Santo não faz distinção de gêneros, irmãos. Quando diz toda a humanidade, inclui mulheres e escravas. Fala-se de dons espirituais como evidências, o que independe de gênero. Coloca Atos 21, versículo 9. Atos 21, 9. Olha o que o texto vai dizer. Filipe tinha 4 filhas. E o que elas faziam? Quem é solteiro aí? Começa a profetizar, Giovana. Começa a profetizar, Giovana, filha. É o jeito. As mulheres profetizavam. E por uma questão situacional, é que elas usavam o véu, por exemplo, lá em Corinto. Tem igrejas que as mulheres têm que colocar véu, né? Por que em Vila Moraes, aqui na Metodista Livre, as mulheres não usam véu? Por que tem igrejas que usam véu e tem igrejas que não usam o véu? Quem já fez essa pergunta aí? Né? Então vamos lá. Coloca para nós 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. 1 Coríntios, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta,
desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Vamos lá. Você encontra esse ensinamento de Paulo em Efésios, sim ou não? Não, em Efésios não. Não está escrito lá em Efésios que a mulher tem que cobrir a cabeça. Você já leu isso em Gálatas? Você já leu isso nas cartas de Paulo a Timóteo? A Tito? Já viu isso escrito em Filipenses? Lá em Corinto, irmãos, lá em Corinto, a cidade de Corinto, que é uma cidade grega, havia prostitutas cultuais. Se você assistir os filmes antigos da Grécia, né, que o pessoal gosta de passar, você vai ver que as mulheres que serviam dentro do templo aos deuses, elas raspavam a cabeça. Então, para que não houvesse problema com as mulheres que se convertiam, dentro daquele contexto, o que Paulo fala? Galera, mulherada, vamos colocar o véu para que não haja distinção entre as mulheres pagãs e vocês que estão se convertendo agora. Porque em nenhuma outra carta de Paulo ele dá essa recomendação. Então não é uma doutrina. Mas quando a gente não estuda a Bíblia, não estuda o contexto histórico, qual é a tendência? A gente cria doutrina, as pessoas criam doutrinas com textos isolados. E passam a obrigar as mulheres a usarem um véu, sem considerar o contexto histórico. A razão por que as mulheres cobriam a cabeça em Corinto é porque haviam prostitutas cultuais que andavam de cabeça raspada. Então, para que elas não fossem motivo de vergonha, para que elas não fossem desonradas como servas de Deus, deveriam cobrir a cabeça na hora de orar e profetizar. Quase entenderam, irmãos? Entendeu, Zenaide? Entendeu, né? Por isso você não usa mais véu. Não precisa usar véu. Você está entendendo? Então, irmãos, vale ressaltar, voltando lá para Joel, que os dons espirituais, quando Deus derrama o seu espírito, Ele não fala, eu vou derramar meu espírito só sobre os homens. Eu vou derramar sobre as mulheres. E não é isso que diz Efésios capítulo 4, versículo 11. Coloca Efésios 4, 11. Presta atenção. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Continua. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando ele fala do desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, irmãos, se o derramamento do Espírito é para toda a humanidade, homem e mulher, não há distinção. Vai ter pastoras, vai ter profetas, vai ter mulheres evangelistas, vai ter mulheres, porque Ele não faz distinção. O Espírito Santo não faz distinção, irmãos. Paulo afirma essa igualdade. Vamos lá de novo, Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Todos juntos, bem forte, bem forte para entrar na live. 1, 2, 3. Assim sendo, Deus quer usar você, mulher. Irmãos, Deus quer usar as mulheres, amém? Só que quando fala de igualdade, não significa ser igual. Igualdade é uma ideia de complementaridade. Homem e mulher, ambos se complementam e um não é inferior ao outro. Então a gente reconhece as diferenças e nós nos completamos. E essa complementaridade, irmãos, ela está estabelecida em Gênesis 2, antes da queda. Antes da queda. Então, para entender, na relação de casamento, por exemplo, que fala que a mulher deve ser submissa ao homem. Isso foi estabelecido antes da queda. A mulher é criada da costela. E Deus fala o quê? Que ela vai ser a sua auxiliadora. Ela vai te complementar. Ela não vai ser seu capacho.
Você não vai mandar nela, vocês vão caminhar numa relação de parceria. Antes de Paulo começar a falar de casamento, que a mulher deve ser submissa ao marido, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ele faz uma introdução. Efésios capítulo 5, versículo 21. Olha a introdução que ele faz antes de começar a falar do casamento. Efésios 5, 21. Todos juntos, 1, 2, 3. A sujeição é mútua, é complementaridade. E agora vamos falar a verdade, irmãos. Homens. Porque até onde me consta, diz Provérbios que a mulher sábia... Agora, quantas vezes, meu irmão, você tomou na cabeça, desculpa a expressão, por não ter ouvido a sua mulher? Quem já sofreu aí alguma coisa assim? Você nunca, Isaías? Caramba, meu, você é muito macho. Deus deu para a mulher um negócio que falta para a gente. Dizem que chama-se de sexto sentido, né? Juízo, né? Fala aí, Neide, quantas vezes você falou pro Giba? Não faz isso. Ah, o Giba nunca. Quantas vezes a sua mulher te livrou de ciladas? Sua mãe. Quantas vezes a sua mãe te livrou de cilada? A minha mãe falava, meu filho, não vai por aí. Meu filho. Aí você vai lá e quebra a cara. Você volta, como é que você fazia? Que a mulher é inferior ao homem. Você percebe, irmãos, como a gente está condicionado numa cultura machista? Que a gente é capaz de ouvir a mãe, mas não é capaz de ouvir a mulher. E aí o cara é tão no cego, que aí ele ainda vai oprimir a mulher e ainda fala assim, tá vendo? Eu devia ter ouvido a minha mãe. Na nova aliança, presta atenção, com esse princípio de que Jesus restaura a dignidade da mulher, de que Jesus traz a mulher para o palco, de que o projeto é estabelecido na perspectiva da pré-queda, de que a sujeição é mútua. Por que a gente pode, numa liderança, ter mulheres? Porque no modelo neotestamentário, seguindo o princípio do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, em que a sujeição é mútua, o modelo bíblico de igreja, de liderança na igreja, não é um homem tendo a revelação e todo mundo seguindo aquele homem, a revelação que só ele tem. Esse modelo não é bíblico. O modelo bíblico é modelo de liderança colegiada. Porque a liderança é colegiada. O homem que é líder da igreja e é autoritário está sendo antibíblico. Por isso uma mulher pode liderar a igreja, porque a liderança ela é colegiada. É corpo. Pessoas com dons de liderança, com visão, isso é dotado tanto a homens como a mulheres por causa do derramamento do Espírito Santo. E às vezes eu acho um contrassenso, uma ignorância muito grande, porque os caras falam assim, Deus não quer que a gente ordene mulheres. Mulheres não podem ter espaço como pastora. Vamos consagrá-las missionárias. Como se a unção tivesse no título. Como se a vocação fosse diferente. Quantas irmãos, já parou para analisar? Vocês que trabalharam já com missões, pessoal que caminha em missões, as mulheres são muito mais corajosas do que os homens. Porque o que eu conheço de missionária não está escrito. Agora, missionário eu conheço pouco, porque as mulheres são valentes. É ou não é, Abner? Aí a mulher vai pregar a palavra, a unção que ela tem é a mesma unção que o pastor tem, o homem. A unção não está no título.
A unção está no poder do Espírito, é Ele que derrama indistintamente, Ele derrama o seu Espírito sobre quem Ele quiser e como Ele quiser. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12. Ele distribui a quem Ele quer, quando Ele quiser, como Ele quiser. Num ambiente de sujeição mútua, porque é mútua, como diz Efésios 5:21, homem e mulher partilham da mesma unção e autoridade nas decisões. E graças a Deus pelas mulheres. A equipe pastoral de Vila Moraes tem homem e tem mulher. A junta administrativa da nossa igreja acho que tem mais mulher que homem. É a Leila, a Lídia, a Andréia, a Ana Maria. Como? A Lídia Barros. E essas mulheres são valentes, rapaz. As bichas são bravas. E quase sempre elas estão certas. Que raiva. Não é não, Giba? A liderança é colegiada, então por isso que pode ter uma pastora. Agora, se a pastora vai exercer autoritarismo e não vai ouvir os homens e as mulheres, não é um modelo neotestamentário, é antibíblico. Se o pastor vai liderar a igreja e não tem uma liderança colegiada, então não é um modelo neotestamentário, é antibíblico. Mas pastor, como é que o senhor me explica então que Paulo diz que as mulheres têm que ficar em silêncio? Vamos lá? Tenho mais 15 minutinhos. Coloca para nós aí, João. Vamos para o outro texto lá. Vamos para 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. 1 Timóteo 2, 11. Todos os homens, bem forte. 1, 2, 3. A mulher... Eles estão morrendo de medo, vocês estão percebendo? Olha o tom de voz dos caras. Cadê os homens dessa igreja? Juntos, 1, 2, 3. A mulher aprenda em silêncio. Isso, cadê os homens dessa igreja, meu? Os caras ficaram com medo. A mulher aprenda em silêncio. Continua, João, vamos lá. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Deixa eu abrir aqui o texto. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Continua. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Mas ela será salva tendo filhos se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Pastor, e aí? O que a gente faz agora? Vamos pensar que Paulo está dentro de um contexto histórico, de uma realidade cultural, de uma realidade diferente da nossa. Se a gente for levar esse texto ao pé da letra, quer ver? Vamos lá, porque os presbiterianos gostam de levar esse texto ao pé da letra. E aí eu quero pensar com você aqui, te ajudar a não pensar como os presbiterianos. Meus irmãos, eu amo os presbiterianos. Eu tenho muitos amigos presbiterianos, mas eu sou obrigado a discordar deles. Né? Quer ver? Vamos lá para o versículo 8. Volta, lá no 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. Continua. Porém, com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. E aí ele continua, a mulher aprende em silêncio. Primeira coisa que eu chamo a atenção a você com relação à interpretação dos presbiterianos, que eu não concordo em número, gênero e grau. Se na igreja presbiteriana nossas irmãs não podem pregar, não podem ensinar, porque eles usam esse texto ao pé da letra, por que eu vejo um monte de mulher presbiteriana bem arrumada, adornada, com pérolas e ouro?
Por que parte do texto não se aplica atualmente e parte do texto se aplica atualmente? O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Como que a gente interpreta isso? Bom, vamos lá, vamos ajudar aqui, vou ajudar vocês. O apóstolo Paulo está abordando a questão da adoração pública. As mulheres eram proibidas de estarem nos mesmos ambientes que os homens. A igreja era nas casas, não existia templo. Na cultura greco-romana, não se aceitava que as mulheres fossem instruídas. Inclusive, se você for no Afeganistão agora, que mantém essa mesma cultura, essa mesma mentalidade, o Estado Islâmico, no Afeganistão, proíbe as mulheres de irem para a escola. Na cultura oriental, de 2000 anos atrás, a mulher não podia ser instruída. Como eu disse para vocês na introdução, um rabino preferiria rasgar os livros do que ensinar uma mulher, porque a perspectiva de que a mulher não era ninguém. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém? Paulo sabe da importância e da necessidade de instrução para as mulheres a respeito do Evangelho das Escrituras. Por que ele fala isso? Porque as mulheres, como elas não tinham espaço dentro da cultura greco-romana, inclusive a judaica, para aprenderem as Escrituras, as mulheres eram analfabetas. As mulheres não sabiam ler. As mulheres não tinham instrução. Então, coloca para nós 1 Timóteo 1,3. Volta lá. No mesmo livro, 1 Timóteo 1,3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Continue. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Continua. O objetivo dessa demonstração é que o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Paulo está enfrentando um problema sério na igreja de Éfeso, heresia. As pessoas o ensino estava sendo deturpado. Você pensa num contexto em que as mulheres são analfabetas, em que elas não tinham direito à instrução, e a heresia estava comendo solta em Éfeso. Agora coloca 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 13. Está certo isso? 1 Coríntios, não, eu falei Coríntios, 1 Timóteo, ainda, lá em 1 Timóteo, não sai de Timóteo não. 1 Timóteo 5,13. Além do mais, volta lá no 12. Volta mais um. Mas não inclua na lista as viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar. Continua. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Continua. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não deve, falando das viúvas jovens. Ô louco, né, irmãos? Bagulho é louco com a mulherada. Ou seja, o que essa mulherada fazia? Nada. Não tinha instrução, não tinha marido, não podia estudar, não podia trabalhar. O que elas vão fazer? Segundo Paulo, elas vão fofocar. Agora coloca 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. 2 Timóteo 3, 6. Paulo falando das heresias em Éfeso, dos falsos apóstolos. O que eles faziam? Todos juntos, 1, 2, 3. Pois entre estes... Paulo tinha um problema sério. Presta atenção. As mulheres culturalmente eram proibidas de ensinar. Culturalmente elas não eram ninguém. Culturalmente, naquele contexto, as mulheres não tinham espaço. Causavam muitos problemas. Então, o que Paulo resolve?
como líder da igreja, naquele contexto, com as informações que ele tinha, proíbo que as mulheres ensinem. Porque o que é que elas vão passar para frente? O que é que elas vão ensinar? Se elas são presas fáceis para falsos mestres. Volta no versículo 5. Volta mais um pouquinho. Vai voltando. Ó. Volta. Precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Vamos lá, vamos juntos agora. Ó. Isso é bom ler o texto. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Ele está falando, sabe de quem, irmãos? Dos falsos apóstolos. Dos falsos mestres. Fique longe também destes. Aí continua. Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas. E pega essa mulherada sem instrução, sem sabedoria, sem preparo. E aí, como elas não tinham instrução, qual é o conselho de Paulo? Não quero que as mulheres ensinem. Ele vai usar esse argumento para aquele contexto se embasando em Adão e Eva. Mas Paulo não é contraditório, ele traz uma palavra para aquele contexto da cidade de Éfeso. Paulo sabia que as mulheres profetizavam, tanto é que ele descreve isso em 1 Coríntios 14. As mulheres convertidas, cristãs, têm o seu lugar, têm o seu espaço. A igreja começa, por exemplo, a igreja de Filipos, começa na casa de Lídia. Quando você lê uma história, quem já ouviu falar de Priscila e Áquila aqui? Levanta a mão. Geralmente, o nome que vem primeiro é o do homem. Áquila deveria vir primeiro. Mas quem é que vem primeiro? Priscila. Porque ela tinha preeminência, porque ela era uma líder. Então, as mulheres têm influência. Por que elas não podem ensinar? Não podem, muitas delas, daquele contexto, não podiam ensinar porque elas não tinham instrução e eram presas fáceis para os falsos mestres, para os falsos apóstolos. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. No século 21, se o apóstolo Paulo estivesse vivo e ele fosse escrever uma carta, ele ia falar: não quero que nenhum homem e nenhuma mulher ensine se não estudar. É ou não é? Porque o que Paulo quer preservar não é a questão do gênero. O que Paulo quer preservar é o zelo da sã doutrina. Porque eu mostrei para você aqui que o Espírito Santo vem sobre homem e sobre mulher, ele não faz distinção na distribuição dos dons. Ele usa tanto homens como mulheres. Deus usa todos e todas. Então o que Paulo vai dizer em outra carta? Em 1 Coríntios 14, mulheres, se vocês têm dúvida, não vamos conversar aqui no culto não, para tirar as dúvidas. Quando você chegar em casa, você pergunta para o seu marido, porque ele tem instrução, ele vai explicar para você o que a gente está pregando aqui. Porque as mulheres não entendiam. Então cabia ao homem instruir sua própria esposa. Para fechar, irmãos, quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, abre lá, capítulo 16, a gente vê Paulo destacando muitas mulheres importantes. De 25 pessoas que ele cita, 1/3 são mulheres. Mulheres tão fortes na liderança, quer ver? Coloca para nós Romanos 16, versículo 3. Recomendo-lhes, volta lá, recomendo-lhes. Volta lá, o que você colocou lá, meu filho? Isso aí. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe. O que ela está fazendo lá? Ela está servindo na igreja de Cencreia. Continua. Para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem tudo que vocês vier precisar, tudo que ela de vocês que vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim.
Continua no 3. Saúdem meus cooperadores em Cristo Jesus. Versículo 7. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros da prisão, as quais também, conhecidos entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Júnia, ela era uma mulher e provavelmente ela poderia ter sido uma apóstola, uma espécie de missionária, segundo os estudos históricos, da história da época, da teologia. Mulheres podem ser ordenadas, irmãos? Podem, sabe por quê? Porque, como eu mostrei para vocês, Jesus comissionou a mulher samaritana para pregar o evangelho em Samaria. Jesus comissionou as mulheres que estavam lá no seu túmulo a proclamar que ele estava vivo. E o que é pregar o evangelho? É proclamar a mensagem de que Cristo está vivo, a mensagem de arrependimento, de que ele ressuscitou para vencer, e ele venceu a morte, ele venceu o pecado. As mulheres podem exercer liderança? Podem. Por quê? Porque a liderança no modelo neotestamentário é colegiado. A questão do gênero é irrelevante. Por que as mulheres podem exercer liderança? Porque assim como o homem, a mulher deve ser humilde. Se o nosso modelo de liderança humilde é Cristo, estariam as mulheres desqualificadas para exercerem liderança? Quero terminar lendo o que diz o manual da Igreja Metodista Livre. Os metodistas livres reconhecem que Deus concede dons espirituais de serviço. Serviço ali é ministrar. E liderança, tanto a homens como a mulheres. Visto que homem e mulher são ambos criados à imagem de Deus, tal imagem é mais plenamente refletida quando ambos, mulheres e homens, pensando no projeto pré-queda, trabalham em união em todos os níveis da igreja, pensando que a sujeição é mútua. Portanto, todas as posições na igreja são aceitáveis a todos que Deus chamar. Vamos ficar de pé?